Oi, meus amores. Boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui já enviando os aviõezinhos. Vocês compartilhem que nós estamos iniciando mais uma live. Não me pergunte que número é, que eu não sei que número é essa live. É uma das muitas que virão. Então, enquanto o Gustavo não entra, a gente vai aqui compartilhando, chamando os amiguinhos. Eu fico séria, né, quando eu tô fazendo isso. E vocês façam a mesma coisa. Embaixo da tela aí tem um aviãozinho e vocês vão compartilhando e chamando o pessoal para entrar ao vivo com a gente. Hoje, eu e o Carlos Gustavo vamos aqui falar sobre os aspectos comportamentais da gestão de pessoas nessa pandemia, tudo que estamos passando. Eu tô aqui feliz da vida com os meus filhos novos. Hoje foi dia. O Gustavo entrou, então eu já vou chamar ele para entrar ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Ju. Seja muito bem-vinda, minha querida. Deixa eu ver aqui. O Gustavo vai entrar. Amanhã a gente se vê, né, Ju? Tô morrendo de saudade de você já. Olá! Olá, Luana, boa Tudo noite. bem, Gustavo? Colegas, mais um bate-papo bacana aí sobre gestão empresarial, psicologia versus Covid nessa terça aí. E vamos em frente. Tem muito assunto bacana hoje para a gente poder tratar aí. Isso aí. Gustavo, eu vou dar um oi pra galera. Enquanto isso, eu vou seguir o seu conselho com o aviãozinho para chamar os colegas aqui. Isso aí. Já vai compartilhando aí os aviãozinhos. Pessoal, quem tá ao vivo aí com a gente, compartilha. Raul, seja muito bem-vinda, minha linda cliente maravilhosa que eu amo. Lid, cuida das minhas unhas. Hoje, inclusive, foi dia, né? Maravilhosa, minha cliente também, que eu amo de paixão. Matheus, psicólogo, colega. Quanto tempo, hein, Matheus? Saudade de você. Como é que tá a vida aí em Ribeirão? A Ju, eu já falei. Seja muito bem-vinda. Paulo, seja muito bem-vindo também. Lelê, advogada de primeira linha, maravilhosa, minha amiga também, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos... Meu boy também já entrou. Gu, seja muito bem-vindo, amor. Dudu, meu primo, querido do Rio. Saudade de você. Deixa passar essa pandemia que nós entraremos aí. Bora pra Barra Mansa ver esse pessoal que eu amo. Letícia, seja muito bem-vinda. Cássio, meu querido, massoterapeuta maravilhoso. Me deixou relaxadíssima no sábado, em paz com a vida. Sá, amor, te dei um bolo essa semana. Vou me explicar ainda, tá? Minha instrutora de Pilates. Bru, seja muito bem-vinda. Minha amiga do coração, queridíssima. Fui no corre, fui embora no corre, não acabei não conseguindo tomar café com você hoje, né? Mas nós vamos, amiga. Fica em paz que nós vamos, tá? Podemos, Gustavo? Depois que eu dei oi pra todo mundo. 10 minutos só dando oi pra galera. Podemos. Podemos? Então, quer dar um briefing aí do que vai ser o nosso bate-papo hoje? Vamos sim. Então, vamos fazer aquela introdução bacana, né? Sempre esperando o convite a qualquer momento para ser chamado pela CNN. Ó, hoje eu tô vestida a caráter. É um canal bacana, um programa, audiência lá. Porque o tema é muito interessante, realmente. A gente está fazendo um link aqui de gestão empresarial. Né? Eu sou MBA de gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.
e sou médico também, a gente atua na área de empresa, empresarial, então a gente vive muito esse mundo, né? E a ideia seria, baseado nessa reviravolta do Covid no mundo inteiro, que virou de cabeça para baixo, a gente compara até com uma pós-Segunda Guerra Mundial, como vai estar o comportamento das pessoas a partir daí. E também dar uma dica, iniciar um treinamento, né? Iniciar uma forma de poder ajudar a orientar as pessoas nesse momento onde as coisas estão muito ainda voláteis. E a gente já tem algumas perspectivas de futuro, começa a se desenhar um curto, médio e longo prazo. Então seria esse, né? E o tema de hoje que nós vamos tratar, baseado inclusive no vídeo da professora Vera, né? Que a gente estudou antes aí para trazer para vocês. Uma coisa muito interessante do aspecto comportamental, né, das pessoas relativo a investimento, a negócios, ao mundo diário, né, do negócio. Então, a gente aproveitou esse vídeo, fez esse link, e muito interessante, a gente vai tratar entre essas coisas outras, né? E vamos estar falando aí sobre isso, né, Luana? Linka, né, Gustavo, com o que a gente estava conversando na semana passada, né? Da questão da economia, né? De como eu gasto meu dinheiro, né? Eu achei muito legal esse vídeo. E tem uma outra psicóloga também que eu quero recomendar, que vocês entrem no Instagram dela, ela é muito bacana, chama Alessandra Manfredini. Ela é sistêmica e eu descobri a psicologia financeira através da Alessandra Manfredini, que ela fez umas lives muito legais no começo da pandemia, falando sobre família e dinheiro. E aí foi aonde eu descobri que existia a psicologia financeira, que existe mesmo uma área da psicologia que se dedica a estudar os fenômenos comportamentais em relação ao dinheiro, né? Como que eu construí a minha relação com o dinheiro, né? Por que que eu junto, por que que eu não junto, né? E para auxiliar a pessoa nessa quebra de tendências, né? Que a gente vem falando sobre isso, né? A gente está vivendo um momento onde as tendências precisam ser revistas, porque as coisas não vão ser como antes. Então, a gente vai ter que ser mais inteligente. Já sai na frente, né? Como a gente sempre está falando, essa questão, essas dicas que a gente dá nas lives, o intuito é ajudar você a sair na frente, né? E vai sair na frente quem entender que a gente não vai para o normal de antes, a gente vai ter um novo normal. Esse novo normal vai exigir da gente sabedoria para gastar, sabedoria para investir, né? Muitas das áreas estão se transformando, né? Então, junto com essa revisão de padrões, entra também a área financeira, né? E a missão aqui, uma das missões da nossa live, é passar para as pessoas que estão nos assistindo justamente essas perspectivas, né, em termos de possibilidades, possa estar levando a vocês uma condição de ter uma decisão mais assertiva. Então, Luana, eu queria te fazer uma pergunta baseada nisso. Você já tem uma experiência com pacientes, né? Não só em São Paulo, mas em outros estados aí do Brasil, como referência, até em outros locais aí do mundo também. Como você vê essa questão da adaptação à mudança, né? A gente está falando aqui especificamente no vulgo popular brasileiro, no bom português e no nosso vulgo popular, de abrir a porteira. A hora que houver essa abertura, como as pessoas vão se comportar. A gente já sabe previamente que deve ter uma inicial explosão de consumo por uma questão de demanda reprimida mesmo, as pessoas precisam de algumas coisas. E, posteriormente, a gente deve ter um declínio, uma crise mais acentuada por um tempo maior. Mas como é essa relação entre o Brasil, né, o nosso comportamento, que a gente vê muito imediatista, né, comparado com os países, por exemplo, da Europa, que a gente sabe até por questões culturais, comportamentais, até pelo inverno maior, que a gente já falou sobre isso também. Quais são essas variantes e qual a diferença entre assim, nós, brasileiros, né, país tropical, e os países europeus nesse abrir de porteira? Então, eu percebo que, assim, primeiro, uma das coisas que afetou muito a nossa economia, que a princípio foi o que afetou a economia deles lá fora, né? Hoje eu tenho
clientes que moram fora do Brasil, né? Uma que sempre me dá muito feedback, assim, de como que tá essa situação lá, é a Thaís, que mora na Itália, então ela sempre comenta, né, que no começo da pandemia lá, que foi um país que sofreu, é o país que sofreu mais parecido com a gente, né, até então. Eles ficaram 3 meses realmente assim, com portas fechadas, né? E como eles tinham, como o europeu ele tem um costume assim de poupar, né? De não gastar tudo que ganha, que é bem diferente do brasileiro, né? A gente vive muito no presente, a gente pensa muito no presente. Né? A nossa cultura, né, é uma questão mesmo, é uma tendência, digamos assim, é psicossocial essa tendência do brasileiro de gastar o que ganha. E às vezes até gastar o que não ganha. Né? É uma pequena parcela da população que sabe investir, que sabe poupar. Né? E isso é independente de nível econômico, né? A gente tem ricos que ganham muito e gastam muito. A gente tem pessoas de classe média que ganham e conseguem poupar, né? Mas, no geral, a nossa população é uma população que não poupa, uma população que ganha, que empata, né? E lá não. Então, quando entrou essa questão da pandemia, todo mundo tinha uma reserva. A maioria da população tinha uma reserva. Então, o pessoal respeitou. O pessoal não saiu. Quando começou a liberar para trabalhar, o pessoal foi só trabalhar. O pessoal não aglomerou as escondidas, né? A fiscalização, ela foi bem rigorosa. O que aconteceu é que depois de 3 meses, eles voltaram quase ao normal de antes. Coisa que não vai acontecer aqui. Aqui, como o pessoal não tem esse costume de poupar, o que aconteceu? O pessoal se desesperou. Então, houve uma pressão grande para voltar a abrir o mercado de uma maneira geral, né? Mas, junto com essa abertura, o brasileiro não entendeu que era para ir lá trabalhar e voltar. Então, o que a gente está tendo? A gente está tendo uma prolongação desse período, né? Que fica indo e voltando, indo e voltando. Então, assim, até o final do ano, a gente aqui no Brasil não vai ter a abertura completa. Os eventos, grandes eventos já estão sendo cancelados, né? A gente viu que o Réveillon em São Paulo foi cancelado. As grandes festas de peão da região possivelmente também vão ser, né? Essa final de semana seria a de Rio Preto, que é muito grande, muito famosa. Foi uma live. Então, assim, isso vai afetando a economia de uma maneira geral, vai criando esse clima de desespero, né? Que aqui a gente está sentindo muito e lá na Europa eles dizem que não sentiram tanto. Foi uma coisa muito passageira. Aí, Gustavo, daí que veio a minha ideia da gente falar sobre essa questão da economia, porque a gente vai ter que se reeducar, a gente vai ter que rever os padrões que foram aprendidos na nossa família, né? Eu vou ter que olhar para dentro da minha família mais uma vez e olhar como eu fui ensinado a gastar, a economizar. Porque agora a gente vai precisar disso. Perfeito. Isso que eu queria perguntar, essa na verdade é uma pergunta que eu ia fazer para você. Porque a gente está falando aqui de comportamento, a gente está falando de um possível efeito manada, a gente sabe que ocorre nessas horas, quer dizer, um faz, todo mundo faz. Aliás, o efeito manada já aconteceu dentro da própria Covid, né? A questão do álcool, a questão, muitas vezes de outras coisas que não eram nem tão essenciais, que nem tinham comprovação, mas um faz, todo mundo faz, isso vai acontecer. Agora a dica para aqueles que estão nos ouvindo, vamos começar assim, fazer uma microcirurgia, abrir essa questão, essa caixinha de Pandora aí, para poder trazer à tona essas questões, para que cada um possa identificar e também se corrigir, evitar que caia no mesmo paradigma, no mesmo problema, né? Então a questão da familiaridade, vamos começar por aí, porque eu acho que é como se fosse um corpo humano, né? Essa questão você vai abrir, tem vários órgãos ali que influenciam o sistema, né? Que vão fazer o sistema funcionar, e nesse caso é o sistema da compulsão do consumo. E também de ter uma reserva ou não. Inclusive, Luana, nesse mesmo vídeo estava comentando da neurociência, né, que a mesma área do cérebro que é ativada quando você pensa no futuro, para poupar no futuro, já identificado, é a mesma área que o cérebro ativa quando você dá alguma coisa para alguém na rua.
né? Quando você doa alguma coisa. Então, assim, essa perspectiva de eu estou dando para me ver livre, de alguma forma, é a mesma área que ativa quando você está dando para o seu futuro para se ver livre dele também. Então, não existe, na É verdade... engraçado engraçado isso que você está falando, né, Gustavo? Porque muito, aí faz muito sentido a gente pensar nisso, né? Porque por que há uma dificuldade tão grande de poupar? Será que eu penso que aquele dinheiro não vai voltar mais? Né? Será que eu penso que eu estou fazendo um bem para outra pessoa poupando? Não, será que eu não consigo entender que esse bem é para mim? Né? Eu vejo ele como se fosse de outra pessoa. Exatamente. É aí que traz, acho que a questão cultural, quando a gente fala da Europa, principalmente né, daqueles países onde você tem um perfil maior das pessoas com esse equilíbrio. Pelo próprio desenvolvimento econômico do próprio país, educação, essas coisas todas, mas você indo mais lá para trás, nossos ancestrais, eu acho que a questão dos invernos rígidos também tornava essa coisa mais necessária. Então, assim, eu tinha que poupar porque eu ia passar um longo período sem ter. E os países tropicais não tem isso. Você tinha abundância o tempo todo, né? E isso meio que se traduz para uma realidade de consumo que hoje é real. Mas aí a questão da família. Então eu tenho essa questão, por exemplo, de honrar, né, pai e mãe. E se eu tenho uma família que é desequilibrada? A gente percebe que tem dois viés, duas tendências nessa relação. Ou eu me torno uma pessoa desequilibrada também, ou eu faço o oposto. Eu vou para o outro lado. Eu torno uma pessoa restrita porque eu tenho medo daquilo tudo que eu passei com a minha família e eu não vou arriscar. Eu vou ser uma pessoa extremamente conservadora que eu não compro nada. Como funciona essa coisa na cabeça das pessoas? Essa questão de honrar a família e vir de uma família que já é desorganizada. Todo aprendizado que a gente faz no seio da família, né, Gustavo? A gente tem duas tendências: ou seguir o modelo, ou seguir um antimodelo. Né? Por que a gente, na sistêmica, a gente olha tanto para essas aprendizagens feitas dentro da família? Porque a resposta do meu sucesso ou do meu não sucesso não é a culpa, é a resposta, indícios, né, de como eu funciono, né, nessas relações. E a gente não percebe que o dinheiro é uma coisa com a qual a gente se relaciona. Da mesma maneira que a gente se relaciona com as pessoas, da mesma maneira que a gente se relaciona com os pais. Essa relação, ela pode ser saudável ou não. Então, se eu fiz uma aprendizagem na minha família, uma relação saudável, se a minha família tem uma relação saudável com o dinheiro, não tem problema nenhum eu repetir esse modelo. Tem algumas reproduções que a gente faz da família da gente que são muito boas pra gente, né? Agora, se eu venho de uma família que é totalmente desestruturada financeiramente, que não consegue poupar, que assim, que não tem a potência, né? Porque hoje eu consigo entender que dinheiro não é potência. Potência é saber usar o dinheiro. Isso é potência. Então eu vejo assim, famílias de origem super simples, mas que sempre tiveram uma relação saudável com o dinheiro. São famílias muito potentes. Né? São famílias economicamente potentes. E eu vejo pessoas que vêm de famílias extremamente bem estruturadas, às vezes, que têm assim, uma possibilidade de dar estudo para os filhos e não fazem porque não tem potência, não conseguem juntar dinheiro, gastam demais, não fazem um uso consciente do dinheiro. Então, a psicologia sistêmica, ela vai olhar para esse modelo e antimodelo que a pessoa está reproduzindo, né? E vendo se por acaso ele não está sendo muito rígido, porque a pessoa também que tenta fazer um antimodelo de uma família que consumia desordenadamente, né? Que é economicamente desestruturada, já passou muita vergonha, imagino eu, né? E já também se sentiu muito desconfortável com esse modelo. Então, eu tento fazer o antimodelo disso. E o antimodelo disso, ele tende a ser desequilibrado da mesma maneira. Porque aí eu junto aqui, né? Ou eu perco porque eu não sei fazer investimento, assim como o modelo da minha família, né? Ou eu não aproveito do que eu tenho. Então, eu continuo sendo miserável.
Eu continuo sendo sem potência. Então, a potência está em você ser inteligente ao usar o seu dinheiro. Então, você tem uma noção de que parte desse dinheiro vai ser com moradia, parte desse dinheiro tem que ser guardado. Não importa quanto seja, pode ser R$ 2.000, pode ser 10, pode ser 30, né? Eu quero viajar, né? Oi. Tem gente que fala o que não quer com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. E é assim mesmo. Né? Compra o que não quer com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Então falta o foco do conceito do que é felicidade, né? E fica vivendo momentos passageiros de felicidade ali, que dentro desse conceito a gente sabe que felicidade são picos, né? Que pressupõe uma dificuldade, uma conquista para que ela ocorra. Então, vive esses picos, esses momentos, né? Agora, essa questão da família especificamente, então você tem duas vias, né? Ou aquela pessoa, por exemplo, a gente costuma muito ouvir isso na infância, né? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente sabendo que a questão de ser rico ou ser pobre não tem nada a ver com ética moral. A gente tem pessoas sem ética, sem moral e que não se relacionam bem com isso nas duas faixas. Tira a mão do dinheiro porque o dinheiro é sujo. Então, essas pressões são feitas, elas são absorvidas, e imagino que uma família desorganizada é muito maior, que vive endividada, porque tem gente que tem dinheiro e vive endividado também. E aí a pessoa saiu dessa relação. Tem dois caminhos, né? Ou o caminho que ela vai seguir para honrar, de certa forma, essa família e ser desorganizada igual todo mundo, porque eu não posso ser diferente, porque eu vou ser mais, ou vou estar diferente, né, do meu pai, da minha mãe, ou aquele oposto. Então, o que acontece na cabeça? Então, vamos por partes, essas duas situações. Essa pessoa que honra, digamos assim, né, honra entre aspas, a desorganização da família, por que ocorre isso? Porque ela não, muitas vezes ela quer, mas ela não enxerga que ela está fazendo igual, seria isso? Ela não tem essa... Não enxerga. Não enxerga. E aí é onde entra, assim, as conversas na terapia, né? Porque nessa fidelidade, né, a pessoa não consegue ver que faz igual, né? E, de uma certa maneira, essa relação, ela vem sendo aprendida, ela vem sendo passada através dessas frases que você acabou de falar. Frases que são ditas em torno, são que a gente chama dos clichês, né? Ou os ditados populares, né? Que são coisas que são repetidas, assim, constantemente na família. Tipo, tira a mão. Eu, pelo menos, eu cresci assim, não podia ficar, quando eu era criança, eu não podia ficar pegando em dinheiro. Porque dinheiro era uma coisa suja. Né? Isso cria um engrama, né, no inconsciente. E as pessoas depois geram dificuldades. Luana, eu acho que tem uma pergunta aí. Deixa eu aproveitar então, já que a gente vai ler a pergunta, deixa eu dar um oizinho para quem entrou depois e eu não dei um oi. Tá, joia. Ó, a Roberta, seja muito bem-vinda. Roberta, obrigada. O Manuel, um beijo para você, Manu. A Ju, minha amiga querida. Rodolfo, saudade de você. Márcia, querida, seja muito bem-vinda. O Ronan, seja bem-vindo. Bru Belucci, já foi minha parceira de live, coordenadora da Viver Presente, que eu amo. André, pai da Lígia, meu amigo. Fá, um beijo, amigão. Gi, que saudade de você. Eu quero notícias, viu? A Rê, que cuida dos meus filhos maravilhosos, Reframura. Aí a Lê, ela fez uma colocação aqui, ó. A relação com o dinheiro tem muito a ver também com o marketing agressivo que vivemos. Né, Lê? Porque, de uma certa maneira, eles relacionam o ter com o poder, né? Que é isso que a gente está falando da potência. Eu acabei de falar sobre isso aqui, né? Do tanto que as famílias, às vezes, se sentem potentes e o indivíduo, de uma maneira geral, se sente potente ao comprar, ao ter, né? Quando que, na verdade, a potência ela está além disso. A potência está no meu conseguir construir uma situação confortável, né? E sem precisar me abastecer de nada, para suprir nada, né? A potência está nisso. Mas, de acordo com o marketing, esse marketing pesado, né?
quanto mais caro, melhor. Eu vou aproveitar o gancho aqui da Lê para fazer uma provocação para você. E eu acho que ela foi até educada quando ela falou marketing pesado, porque educada, ela mediu palavras, né? Porque tem um marketing pesado, mas tem um marketing também que é enganador, né? Outro tipo de... Tem tudo. Quando essa porteira abrir, vai ter tudo, inclusive os aproveitadores. E eu queria falar sobre justamente isso com você, porque essa questão que as pessoas vão sair com ímpeto de consumo e aí vão estar lá fora, se você não estiver preparado, como a gente está indicando aqui que você o faça, né? Defina as coisas importantes para você, seus projetos, organize seu orçamento. Mas se não o fizer, você vai estar aberto de frente com a euforia, com a compulsão e também uma série de oportunidades que são esses, entre aspas, né? Esses marketings que muitas vezes são agressivos, mas outras são até desleais. E eu vou falar de alguma coisa aqui, da gente falar dessa relação, da tendência das pessoas que eu considero como uma armadilha, desse efeito, desse marketing de pirâmide, né? Que trabalha assim, a pessoa cola em você e aí te enche de argumentos e te oferece, no final das contas, o dinheiro fácil, né? Antes de passar a bola para a Luana falar sobre isso, eu queria dizer o seguinte: olha, desconfie sempre se você for fazer um negócio com alguém e você seja um rendimento acima do mercado, uma coisa extraordinária, um negócio muito bom, porque atrás disso tem, não que isso possa acontecer, mas atrás disso tem uma série de armadilhas, né, que vão fazer que seja uma porta aberta do seu ímpeto, né, para que você possa entrar naquela armadilha que muitas vezes são esses sistemas de pirâmides, que as pessoas pegam o que juntou e investe com a promessa de dinheiro fácil, né, que vai ter uma quantidade maior do seu mercado. Então, como é isso, Luana? Como assim, a gente pode passar para os nossos ouvintes aí, né, os nossos seguidores, como prevenir dessa questão, né? Porque me parece que por mais que as pessoas tenham consciência, quando sai, encontra com uma pessoa dessa, volta com o colchão magnético para casa. Ou Não, e o pior, né? Trabalhando na empresa, né? Eu acho que o pior do que você comprar o colchão magnético, que você tomar o shake, do que você achar que você vai ficar rico fazendo isso, né? Então, exatamente, é o conceito eu acho que vem... geralmente esse marketing, né, é um charlatanismo, né, de uma certa maneira. Não que rouba todo o seu dinheiro, algumas sim, outras não. Mas na grande maioria, elas realmente assim, elas ludibriam com essa conversa muito bem contada, né? Esse papo que se estende sempre além do que deveria, né? Muito detalhado. É muito detalhado, te toma muito tempo, te deixa até meio cansada. É tanta informação que o teu cérebro, por fim, já nem processa mais, né? Você já começa a repetir o que eles estão falando para se ver livre. E às vezes você compra até para ficar livre também. Que te tira energia de uma maneira geral e te tira o foco de uma coisa que é real. Porque a maioria das pirâmides, né, umas delas até roubam mesmo o dinheiro da pessoa. A pessoa faz grandes investimentos e não tem retorno nenhum. Algumas a pessoa tem que investir tanto e tanto tempo e tanta energia para ter qualquer tipo de retorno que eu também considero uma certa maneira de roubar, né? Então, cuidado, não seja ingênuo, né? Todo investimento, ele leva tempo para poder te dar um retorno. E ele não vai te dar um retorno. O investimento bom é aquele investimento onde você está preocupado em poupar, não só em triplicar. Isso vai acontecer talvez com o tempo, né? Mas uma dica para você fazer investimento é você não precisar daquele dinheiro naquele momento. Porque uma pessoa que te promete triplicar, duplicar o seu dinheiro em pouco tempo, né? Possivelmente não vai conseguir fazer isso, porque isso não é real, né? E a Lê está falando aqui, o Gustavo, que a relação com o dinheiro tem muito a ver também com o marketing agressivo, né, que nós vivemos. Aí depois ela falou, se transportou competência e autoestima com expressão de riqueza, né? E que ela vê o marketing como uma roda de círculo e riqueza, né? Onde que tem que estimular o consumo para o dinheiro circular. É assim que o marketing pensa, né? A gente precisa fazer a pessoa comprar cada vez mais, porque assim minhas vendas aumentam, né? Só que eu acho que riqueza, gente, de verdade, é não precisar de tanto, né? Isso é riqueza.
Eu acho que a pandemia vem trazendo essa mensagem para a gente, que a gente consegue viver com o essencial, nem mais, nem menos. Para mim, pelo menos, né, que estou aqui mais confinadinha, mais quietinha na minha, eu vejo que assim, a gente pode viver muito bem com o essencial, né? E você pode se sentir muito rica, né? Não com o carro ultra super, o carro que você precisa, o carro que você que é útil para você, a casa que te cabe, que cabe à sua família, que é útil para você, né? Sem nada de, ai, mas é que tem que ser, né? Essas pirâmides, algumas delas prometem você ganhar 100 mil por mês. O que eu vou fazer com 100 mil por mês? Eu acho que vai me dar tanto trabalho para gastar que eu já nem quero, entendeu? Deixa eu defender a parte um pouco da gestão aqui, que, assim, você pode usar uma faca para passar manteiga no pão ou para enfiar na barriga de alguém, né? Você tem até uma fala do Cortella que é muito interessante, que ele fala, a mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né? No sentido de que você pode, como aconteceu inclusive na última eleição de presidente, apesar de toda a segurança e tudo, ninguém pediu. Então muitas coisas não podem ser impedidas, mas nem tudo me convém fazer pelas relações de ética e moral. Quando a gente fala em empresa, a gente está falando de uma estrutura que não tem sentimentos, teoricamente. Por exemplo, muitas pessoas chegam no escritório jurídico, se tiver algum advogado aqui pode me corrigir se eu estiver errado, eu quero processar aquela empresa por assédio moral. E aí ele vai responder para você, mas eu não posso processar porque a empresa não tem moral. A gente coloca o assédio moral sobre uma pessoa que é responsável por aquilo ali, e não o contexto da empresa, né? Esses conceitos vêm mudando, mas no geral, quando você coloca uma empresa, cria uma empresa, o objetivo dela, afinal, é ter lucro. Na verdade, o grande objetivo da empresa é ter lucro, porque ela com lucro ela vai sustentar, vai contratar mais pessoas, a parte social responsável principalmente do governo. Apesar que hoje, pela falta de braço do governo, muitas empresas fazem. Mas o objetivo principal de uma empresa é dar lucro. E o marketing ele vem agregado nisso. Agora, isso tudo passa pela ausência, digamos assim, de moral, no sentido de não ser uma pessoa, é um sistema. Quem tem que se relacionar com a moral e com a ética são as pessoas que estão envolvidas nisso. E aí vai o alerta que eu coloco aqui, que é muito diferente hoje do passado, que a gente tinha na neurolinguística e falava que uma pessoa que não gostava de uma coisa que você fez mal a ela contava para 15, hoje ela pode contar para 1 milhão. Dependendo do interesse do vídeo, ela joga no vídeo. Então, eu vou falar uma coisa que é uma dica e é muito importante, né? A sua credibilidade é o seu maior patrimônio. Então, de novo, a sua credibilidade é o seu maior patrimônio. Isso, hoje em dia, na mídia, se você fizer um passo equivocado, se expor de uma forma correta, então nós estamos fazendo aqui na live, se eu, por acaso, falar uma coisa que seja desastrosa, possivelmente eu não consigo corrigir isso, de repente, né, nas próximas 2 encarnações, se for possível. Porque está registrado, está gravado e está indo para 1 milhão de pessoas, 2 milhões para o mundo inteiro, em apenas 1 hora, pode que o mundo inteiro assista, dependendo do que eu faço. Então, nós temos hoje o ouro, o patrimônio. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar no sentido quando ela fala da questão do marketing, que aí se traduz para comportamento de pessoas que estão na frente do marketing. E também o contrário, comportamento dos consumidores, né, frente a isso. Então, essa porteira aberta, que as pessoas hoje elas estão reprimidas, digamos assim, estão pensando, estão refletindo, para umas vai ser ótimo, porque está planejando, organizando e definindo quais são os seus objetivos depois. Para quem não está, pode ficar à mercê de sofrer alguma agressão, como também de propiciar alguma agressão, né? Tenho visto coisas assim muito tempestivas. Eu tive um colaborador que teve na semana passada lá, e ele falou, doutor, eu tô meio assim. Eu falei, por que não? Eu tava na quarentena, né? Aí a minha esposa me saiu pra gente poder ver uma chácara de Amparo, que é um local aqui próximo. E eu fui. Aí eu voltei de lá, comprei a chácara, mas eu não queria comprar, não tem luz, não tem água,
e eu tenho outras prioridades, mas assim, comprei. Ele estava realmente assim, preocupado. Chateado. É, ele foi no local para ver e comprou uma coisa que é um investimento, né? E não é o perfil dele, não é o que ele queria fazer. Nossa! Isso eu acho que pode ser uma tendência, né? Se a gente não abrir o olho, a gente vai voltar para casa com o que não quer, vai estar fazendo coisas que nós não queríamos e vamos estar comprometendo o nosso comportamento, que seria a nossa credibilidade para amanhã, né? De acordo com ações e com condutas. Então, assim, importante aonde estou, né? Uma coisa bem básica que eu estou fazendo e começar o planejamento para que seja de maneira mais, digamos assim, sensata possível essa relação com o novo mundo que você fala, né? Com a nova situação. E cai muito nessa questão que a gente vem falando em todas as lives, né, Gustavo, que é a questão do bom senso, né? É o bom senso do meio do marketing, que tem que ter bom senso quando lança uma campanha, quando, né? Hoje eu estou trabalhando muito, eu tenho trabalhado muito em parceria com uma agência de publicidade e eu vejo que eles têm um bom senso, assim, muito bacana, né? Mas não são todas as agências de publicidade que você vê com esse bom senso, né? Hoje, o novo marketing, o marketing moderno, ele trabalha para construir uma imagem bacana para a empresa. Não ficar só atrelada à questão do consumo, mas sim de construção de uma identidade, de uma imagem. Isso eu acho muito bacana, né? Que é uma coisa de bom senso. E nós, enquanto consumidores, também temos que ter bom senso, né? Não adianta a gente também querer responsabilizar o marketing, as propagandas, porque eu penso, quem não quer ver estrela não olha para o céu, né? Então, você está se sentindo pressionado, por exemplo, a comprar um sítio, né? Marcar psicólogo urgente, porque a pessoa sai para dar uma voltinha e compra um sítio, complicado. É complicado, né? Então, realmente tem que ser vista essa tendência, né? Do porquê eu não consegui falar não, o que foi que aconteceu, né? Eu não consegui falar não para oferta, não consegui falar não para uma empresa. Tem gente que tinha um cliente meu que ele era muito engraçado. A esposa dele chegava na terapia, era um casal que eu atendia, ela falava assim: mas eu vou matar o Anderson. O Anderson me comprou, tipo, 30 caixas de refrigerante. Aí eu, tipo, mas por que você fez isso? Tava baratinho, né? Então, assim, sim, baratinho, a unidade, né? A caixa. Aí ele vai lá e compra 30. Eles vão ter refrigerante para 2 anos, tá? Então, assim, a gente tem que olhar essas tendências. Ter Que cuidado com o geralmente efeito são manada, né? o Esse efeito efeito manada, manada. eu acho que foi o caso também, lá era um loteamento com vários sítios, uma coisa assim, e tinha vários buscando, aquela coisa, todo mundo vai, eu vou. A questão da liberdade, eu tô preso, mas eu tenho um lugar, se eu ficar preso os próximos 10 anos, eu tenho aonde ir. A gente não vai ficar preso os próximos 10 anos. A vacina já está na fase 3, possivelmente em março, a gente tá vendo a vida normal. Então, assim, eu acho que junta esses fatores psicológicos, são grandes armadilhas para quando a pessoa sair, se não tiver um propósito de organização, vai ficar refém. E a gente vai ir, assim como teve na crise de 2015, que as pessoas se recuperaram agora, e eu acho que conseguiram até nessa crise juntar um pouco, nós vamos ter aí um alto grau de endividamento que muitas vezes pode perdurar por mais 5 anos. Então, é preciso que se tenha um foco, né? Desenvolver foco. Para minha vida, conceito de felicidade. Qual é o meu conceito de felicidade? O que é importante para mim? Dica de ouro, né? E dentro do que seja importante para você, vai a dica. De novo, né? Aquela fala do Cortella, a mim tudo me convém, mas nem tudo é permitido. Eu posso até achar determinadas coisas que são interessantes, mas eu tenho que ver se eu não estou passando por cima do conceito ético-moral coletivo, né? Para que eu não me torne ali venda esse patrimônio meu, que é irrecuperável. É uma venda sem volta, você não consegue repor mais. Então, hoje, se você observar, vocês estão ouvindo aqui, faça uma análise aí dos melhores empregos que vocês tiveram, as melhores oportunidades, as pessoas que estiveram do seu lado na hora que você mais precisou. Possivelmente isso tudo aí é fruto de algum momento da sua credibilidade, né? Todas essas questões. Então, temos que tomar cuidado nessa relação para que a gente preserve. Eu vejo muito, Luana, o marketing das empresas nesse momento já
uma preocupação muito grande em fidelizar, né, os clientes. Então, assim, eu não quero vender e empurrar qualquer coisa de qualquer forma, não. Eu quero ganhar a confiança do meu cliente porque ele fica comigo 10 anos, 20 anos, 30 anos. E isso eu não via antes, mas já estou vendo acontecer na crise. Então, as empresas se organizando, tipo, tem condição de pagar como? Mas sem extorquir a pessoa, entendeu? Já com uma possibilidade que, por quê? Pensando em ter essa pessoa como um parceiro. Nós vamos sair desse momento com vários blocos de parcerias. Isso é uma coisa que... não vai ter jeito. Uma tendência muito forte. Vamos gastar bem, gastar de forma consciente, de acordo com o meu conceito para felicidade e com pessoas que eu confio que têm credibilidade. Porque a outra opção, as pessoas que não atrapalham isso, elas não têm parceiros, elas têm cúmplices, né? Na hora que um puder, puxa o tapete do outro e assim vai indo, né? Então, a gente vai ter grandes 2 blocos. Não sei se você pensa assim, mas um grande número de pessoas já se conscientizou, já mudou, está trabalhando a essência, trabalhando a organização, e um outro grupo que está assim, estagnado, sem saber o que está acontecendo, e quando sair, pode ser vítima dessas coisas todas que a gente está dizendo aí, né? É que são coisas muito diferentes, né, Gustavo? Você fidelizar é diferente do que você prender, né? Eu vejo algumas empresas e alguns profissionais que trabalham de maneira dizem, né, fidelizar o cliente, na verdade, eles estão aprisionando. Quando você omite informações, quando você faz qualquer tipo de manipulação psicológica ou financeira para fidelizar o cliente é onde eu acho que você deixa de ser ético. Então, assim, quem é meu cliente, quem são meus amigos, quem convive comigo, sabe que, assim, eu tenho muitos dos meus clientes, não são só clientes, são parceiros, né? Muitos, mas muitos mesmo, né? Eu não tenho problema nenhum em, tipo, deixar a pessoa pagar a sessão em cílios, em unha, em curso. Você dá um curso bom? Me dá um curso, então, a gente desconta, não tem problema nenhum. A Pamela mesmo, que é a minha social media, é um ótimo exemplo de parceria, né? Essa nova área dela foi descoberta em terapia. Eu fui a primeira cliente dela, sou cliente dela até hoje. Então, assim, eu acho que... Mas sempre assim, a gente sempre combina da gente ser 100% honesto. E ninguém tá preso a nada. Se eu quiser trocar para um outro tipo de profissional e a pessoa também... A qualquer momento, isso não tem problema nenhum. A amizade continua, a terapia continua e o serviço não. Isso não tem problema nenhum. Então, assim, eu nunca tive problema com isso. E eu acredito que meus clientes também não. Mas nem todo mundo pensa assim. Então, eu acho essa questão da fidelização uma coisa, assim, que exige muita ética. Né? Por exemplo, se eu troquei num serviço e achei que o serviço não foi legal, eu não vou fazer o serviço de novo. Vou dizer para a pessoa, olha, eu não gostei. Ou isso aqui não achei bom, ou então esse horário para mim não dá certo. A gente tem que ser 100%. Eu acho que ganha, hoje em dia, é uma tendência. Ganha. É uma tendência até do Instagram. Eu tive fazendo um curso essa semana falando sobre Instagram. E eles dizem que hoje o que as pessoas querem no Instagram, a realidade, né? Então, o próprio Instagram, ele bloqueia postagens que não são reais, que são fakes. Né? Porque o que o público quer é a verdade, é a sinceridade. Então, isso eu acho que é uma grande tendência, né? Então, assim, dica para recapitulando, né, para o pessoal que está aí assistindo a live. A gente combinou de dar dicas, né, e discutir um pouco a questão de como é construída a minha relação com o dinheiro. Então, a gente veio no começo da live dizendo que a nossa relação do dinheiro, num primeiro momento, ela é construída socialmente, né? Ela é uma relação psicológica, não tem como falar que não é uma relação psicológica, porque junto ali pode se misturar afeto, pode se misturar medo, né? Pode se misturar raiva, várias coisas são atribuídas sim ao dinheiro, então ela, além de ser socialmente construída,
né? Ela também é uma relação que pode ser afetiva e ela é vivenciada e terminada assim de construir dentro das famílias. Então, dica de ouro assim que eu acho. Você quer entender a sua relação com o dinheiro? Tem alguma coisa sua que não está prosperando? Ou você é uma pessoa que trabalha pra caramba e não junta dinheiro? Ou você é uma pessoa que gostaria de se relacionar melhor com o dinheiro? Olha para dentro da sua família. Observa as relações que os seus pais têm com dinheiro. Como que o meu pai lida com dinheiro? Como que a minha mãe? Como que os meus irmãos lidam com dinheiro? Isso já vai te trazer muita resposta, né? Segundo, né? Olhe para as suas tendências, né? O que eu aprendi? Quais foram as frases que eu ouvia desde pequeno sobre o dinheiro? Dinheiro é sujo, dinheiro é bom. Eu só vou ser feliz quando tiver dinheiro. Tinha uma cliente minha que ela dizia que o pai dela dizia que ele só ia ser feliz quando ele fizesse R$ 1.000.000. Coitado, não é feliz até hoje. Infelizmente. E não Né? é esse o conceito de felicidade, né? É. As nossas dificuldades, os nossos problemas maiores, pode olhar para dentro do potinho que está relacionado às nossas tendências. A dificuldade é enxergar, ver, né, a repetição dos erros. Você precisa de honrar pai e mãe. Isso não significa que você tem que repetir os erros que a família teve no passado. Então, assim, respeitar e honrar é uma coisa, repetir erro é outra. Então, é preciso do apoio psicológico, inclusive. É uma coisa muito complexa para se fazer sozinho. Mas é preciso de ter esse apoio para que você possa começar esse passo a passo da reestruturação que você está dizendo. Ainda dentro de uma grande oportunidade, toda mudança gera oportunidade, que vai ser essa reabertura pós-Covid, porque os cargos mudaram, muitas pessoas aposentaram, saíram. Então, você pode seguir dois caminhos completamente distintos para a sua vida, a partir do mês que vem. Né, digamos, um mês, dois, então já vai começar o processo. Então, o caminho que você vai seguir tem muito a ver com o que você está fazendo, olhando e estruturando agora. Por isso que é hora de focar nessas dicas, nessas soluções, né? De passo a passo, identificar isso e se comprometer, principalmente com o comportamento ético moral, porque com as mídias, as pessoas destroem umas às outras da noite para o dia. Você falou agora do Instagram e a semana passada, não sei se você ficou sabendo, mas uma série de empresas grandes, Coca-Cola, Levi, se não me engano, várias empresas multinacionais grandes, fizeram um boicote ao Facebook e tiraram os anúncios todos do Facebook, enquanto o Facebook não diminuir a violência das suas redes, arrumar um jeito de bloquear a violência. Quer dizer, isso já é um comportamento ético, né? Foi que bacana que o Facebook tem uma participação política. Então, determinado país, ele bloqueia as contas de A ou B. Então, isso tudo gerou um desgaste muito grande, né? E as empresas já, tipo assim, a gente não quer esse tipo de comportamento, porque tá todo mundo vendo, né? E uma hora isso vai cair, eu não quero a minha marca associada com isso. Então, se as empresas estão se mobilizando para isso, imagine você individualmente a importância que você tem. E aí sim, de fidelizar um cliente, né? Acho que esse é o grande elo da questão, é você conseguir começar a fidelizar o seu negócio com parceiros de longo prazo. A crise vai propiciar isso, a pessoa vai querer um parceiro que ela tenha segurança, mesmo que o preço muitas vezes seja um pouco maior, mas que ela tenha segurança que está lidando dentro de um terreno que é confiável, frente a uma estrutura ambiental que é toda instável, que vai ser instável pelos próximos anos, né? Exatamente. Então, né, gente, o que o Gustavo está falando com isso? Eu vejo, Gustavo, a pandemia como uma oportunidade. É oportunidade de ganhar dinheiro, sim. É oportunidade de economizar, sim. Né? É oportunidade de fazer melhor do que a gente fazia antes. Né? Até quem está, infelizmente, perdendo os empregos, né? A gente vê que muito dessa perda dos empregos está vindo por quê? Por causa de teimosia. Né? O brasileiro, ele é teimoso, né?
A gente não segue as determinações, a gente engambela, a gente ainda, infelizmente, a gente ainda pensa muito individualmente. E muitas das vezes, para você ser uma pessoa bem-sucedida e feliz com o seu dinheiro, né, independente do tanto que é esse dinheiro, você tem que também aprender a pensar no coletivo, né? E coletivo não é sair doando, não é sair dando dinheiro, entendeu? Isso não é o coletivo. É eu pensar, se para eu ganhar esse dinheiro aqui, eu tô tendo que ferir alguma ética, se eu tô tendo que prejudicar alguém, né? Eu acho que o futuro investimentos como pirâmide, Bitcoin, né, que promete um volume rápido, um retorno muito astronômico. Isso são tendências de individualismo, são tendências do eu pensando só em mim. E isso não, né? Não cabe mais. Não cabe Nesse mais, próximo mundo. Não cabe. né? Então Então, hoje, vai qual que é a ser tendência? É explicado. me esforçar, é parar de me lamentar e ir atrás. Essa é a tendência. Desculpa, Exatamente. Gustavo, você estava falando alguma coisa? Como a gente falou agora, anteriormente, assim, isso é muito traz do comportamento de parte do... Eu posso falar aqui sobre gestão empresarial e dar várias dicas passo a passo. Isso é uma coisa. Eu tenho disposição de aprender. Mas muita coisa, por isso é importante essa parceria entre a psicologia e a gestão, muita coisa está enraizada no meu inconsciente que eu não consigo perceber que eu faço. Então, muitas portas estão fechadas. Sabe aquela corrida maluca que tinha de carrinho, né? Entregando aqui a minha idade, quem viu sabe o que é. Então, tinha o digue vigarista. Tentou ficar um passando a perna no outro o tempo todo. E, assim, e no final das contas, o resultado é sempre negativo para todo mundo. Então, qual é a sua postura? Né? Eu acho que esse conceito de felicidade é muito relativo para cada um. Procure o seu. Né? Não precisa ser o padrão da sociedade. Qual é o seu conceito de felicidade? Vou passar aqui e falar, né? Finalizando, já está aí no finalzinho. Já. Uma frase do César Souza, que foi um brasileiro que foi vice-presidente da Odebrecht, palestrante, né? Escreveu vários livros. E ele fala, você é do tamanho dos seus sonhos. Então, qual é o seu sonho? Né? Qual é? Então, você tem que dormir hoje pensando nisso. Né? Focar o que é importante para mim. Então, eu tenho que construir o meu castelo dentro daquelas coisas, dos valores que são importantes para mim. E buscar ali o apoio psicológico, né? E também de educação financeira e tudo, para que você conquiste esse objetivo. Exatamente. Né? Então, assim, você que está começando agora, né, na questão da educação financeira, você que está começando a ter esse olhar, né? Eduque o seu filho para gastar conscientemente, não dê em excesso, né? Não crie essa sensação na cabeça do seu filho que tudo se resolve dando, né? Porque a tendência para o futuro não vai ser essa. A tendência para o futuro vai ser eu ser feliz com o que é possível. Eu ser feliz com o que eu tenho. E isso já não é pouco, né? Pessoal, queria agradecer todo mundo que participou, viu? Quem eu já mandei beijinho, quem eu ainda não mandei beijinho, Marcos, o Júnior mandou aqui um recadinho, meu amigo, psicólogo maravilhoso. A live que eu fiz, não sei se você estava, né, na live da terceira idade, né? Você viu que bacana o trabalho dele? É lindo, eu adoro o trabalho dele. Legal. Né? Ele tá falando aqui, entrei agora e fiquei chocado. Luana, belíssima, finíssima, trabalhada na renda e no preto. Obrigada, amigo. São seus olhos. É que a gente já tá aqui, ó, na vibe da CNN, entendeu? A gente já tá fazendo aqui, ó. Entendeu? Eu já tô me vendo lá, ó, na CNN, aqui toda chiquérrima, bem... É questão de tempo, só um passo. Olha só, esses dois aí são bacanas. É projeção. Manda lá, eu gosto, contrata a gente, daqui a pouco a gente tá lá. É isso aí. O Léo, um beijo, meu cliente querido. A Lara Carvalho Laço, seja muito bem-vinda. Isa, um beijo para você, minha linda. RMA Enfermeiro, um beijo. Paula Sanches, muito obrigada. Eterno Empreendimento e Delícias da Ju, que eu já falei. Pessoal, se eu esqueci de alguém, me desculpem. Gustavo, mais uma vez, né?
É muito bom, né? Essas lives que a gente faz de terça-feira. Tá sendo assim, para mim, eu tô crescendo muito, tô aprendendo bastante também com você, com esses papos. Queria te agradecer. Eu também te agradecer e essa é uma troca de experiência muito bacana, a gente consegue vincular as duas coisas e como toda boa filosofia, né, a gente cresce com a gente escuta do outro, né, e É, dos nossos seguidores também, então a gente para depois e faz uma recapitulação que ele faz a gente subir um degrau, né, é. sensacional. E para finalizar, aquela dica de tudo que a gente fala sempre acaba em 2 pontos: autoconhecimento e nada em excesso. Eu tava tentando lembrar. É isso aí. O Autoconhecimento e oráculo nada de em Delfos. excesso. O oráculo três de mil anos Delphi. antes de Cristo, isso já estava escrito. A gente só não conseguiu aprender. Tão 2 mil atual, anos né? a gente chega lá. Hoje mais ainda, gente, autoconhecimento e nada em excesso. É tudo que a gente está falando aqui, né? Gustavo, brigadão, tá? Um abraço para você. Pessoal, beijos. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.